Boa noite, amigos, amigas. Cá estamos nós de mãos dadas, mais que amigos e amigas, irmãos. Vocês não se sentem um pouco assim? Irmãos por parte de pai? Que assim seja. Somos todos irmãos por parte de pai, nos irmanando na hora do Ângelus, na hora que mamãe chama. Mamãe Maria nos conclama a união. Não há nada que agrade mais a uma mãe do que ver seus filhos unidos para fazer o bem, unidos para gerar a luz. E podem ter certeza que a melhor maneira de agradarmos o Pai do Céu, a Mãe Maria, é nos reunirmos para o bem. Por isso, fiquem felizes, minhas amigas Maria Lúcia, Singer, Maria Lúcia Prata, Edna Tavares, Jussara. Fiquem felizes porque estamos fazendo o que mais agrada nossa mãe, nosso pai. Maria José Sobral, Mazé, Edna, Nair, Adileia. Como se diz na linguagem do Evangelho, rejubilai-vos, alegrai-vos. Alegremo-nos por estar num momento mais crítico, fazendo o que é mais necessário. O que mais agrada ao nosso Mestre, perfeito e amoroso, o que mais agrada a nosso Pai e nossa Mãe. Não há nada que deve nos deixar mais felizes do que a sensação de estar cumprindo um dever. Aquela sensação que pais e mães têm quando veem seus filhos se realizarem, seja numa formatura, num casamento, na realização de um sonho. Que alegria pela certeza de terem cumprido uma etapa, um papel de suas vidas. Aquela alegria de um filho, de uma filha, que mesmo enterrando seu pai, enterrando sua mãe, passam por essa dificuldade com a certeza do dever cumprido. Que alegria é a consciência leve. E é isso que o mais alto nos propicia com esse encontro. A alegria da consciência leve, de estarmos fazendo exatamente aquilo que é o melhor para esse momento das nossas vidas. Alegrai-vos, rejubilai-vos. Bem-aventurados são aqueles que têm pura a consciência, porque eles verão a Deus. É a promessa de Jesus. Assim seja. Vamos apenas nos questionar com relação à consciência limpa hoje. Precisamos sim, é um momento de faxina, é um momento de revisão das nossas casas, é um momento de mudança. E o que nós fazemos na mudança, meus amigos? Quem já fez uma mudança e não jogou muita coisa fora? O momento da mudança é um momento de revisão dos armários, das coisas, das roupas, mesmo das bachelas, das panelas. É um momento em que, abrindo o que estava escondido, percebemos que estávamos nos apegando a inutilidades. E esse momento é aquele que Jesus, esse momento que nós estamos vivendo é aquele que Jesus disse que tudo que estava escondido viria à tona. Então esse é o nosso momento de mudança interior, de mudança existencial, que assim como as mudanças exteriores, exigem abrir os armários,
colocar para fora tudo que estava escondido. Não fiquem espantados ou chateados. Primeiro, com esse suor que tem, eu estava fazendo a minha corrida, tomei meu banho, mas o corpo ainda está quente. Então, não se espantem. Mas não se espantem também com tudo que vier dos armários. Nós temos guardado muitas coisas com as quais não queríamos lidar. Esse armário, no dizer da psicologia, da psicanálise, é o inconsciente. O inconsciente é o quartinho da bagunça das nossas mentes. Nele, nós vamos guardando tudo o que passamos nessa vida e que não queremos lidar por ser muito sofrido, muito doloroso. Algumas coisas muito ruins que fizeram conosco, algumas coisas muito ruins que nós fizemos com os outros. E essas mágoas e essas culpas, quando muito dolorosas, às vezes nós esquecemos, porque temos uma vontade de apagar essas vivências. Mas no inconsciente não estão apenas as vivências atuais com as quais nós não queremos lidar, mas também as vivências de outras vidas. As vivências de outras vidas que ou nós não queremos lidar, ou Deus, a vida na sua sabedoria, colocou no inconsciente, como nós às vezes, para não sobrecarregar nossos computadores e nossos celulares, colocamos nossos arquivos nas nuvens. Quem não conhece essa tecnologia, alguma coisa já deve ter ouvido a respeito disso. Ao invés de ocupar a memória dos computadores e dos celulares, dos nossos aparelhos, nós colocamos nas nuvens e assim não sobrecarrega o aparelho. Ele fica ainda com uma memória operacional para funcionar os programas diversos que precisam ser rodados. Nós somos parecidos com isso. E só que o que o inconsciente é para as nossas mentes é o que as nuvens são. Esses arquivos que chamam-se nas nuvens são para os nossos aparelhos. Nós colocamos os arquivos nas nuvens e dando operacionalidade para a nossa memória atual, como a mente coloca as memórias pesadas no inconsciente para poder liberar o consciente para novas experiências, novos aprendizados, para funcionar socialmente. Só que o inconsciente é um tipo de arquivo, guarda um tipo de memória pesada que, no momento certo, faz com que essas memórias emerjam. É desse inconsciente que vêm talentos que surgem do nada. Essas crianças que ouvem uma vez uma música, vêm em casa e tocam no piano, esses talentos inatos que surgem, como se diz hoje, do nada, assim como simpatias ou antipatias gratuitas, quando a gente olha para uma pessoa e já acha que ela é de confiança, ou o contrário, nunca viu, nunca passou por nenhuma situação nessa vida, e já olhamos para a pessoa e sabemos que daquele mato não sai coelho, daquela lavoura não sai coisa boa. De onde vem essa memória? De onde vem essas coisas? Vem do inconsciente. Mas como se nunca vimos nessa vida? Porque vimos em outra. É disso que nós estamos falando nessa situação, desse momento da transição planetária. Estão emergindo de todos os lados, em todos os âmbitos, arquivos velhos com os quais precisamos trabalhar.
das profundezas da Terra, do planeta Terra, vem emergindo vulcões e vão emergir terremotos, porque a Terra também está fazendo sair das suas profundezas conteúdos que estavam pressionando demais. Os países também têm os seus karmas, que também pesam sobre eles e que nesse momento da transição estão explicitados. E assim os países, as famílias e as pessoas, claramente. Por isso é que nós estamos tão angustiados, porque é hora da prova final. Nós somos os alunos de recuperação dessa humanidade da Terra. Alguns podem ficar tristes falando assim, puxa, que notícia ruim, porque isso quer dizer que nós não aprendemos a lição. Realmente, o fato de nós estarmos encarnados no último momento da transição planetária quer dizer, sim, que nós não aprendemos a lição fundamental que nos foi passada por todos os mestres, Buda, Sócrates, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Jesus, Francisco, Chico, Dulce, Zilda, Teresa, tantos mestres que já vieram e mesmo assim nós não aprendemos e ainda estamos encarnados. Por quê? Porque não aprendemos. Mas esse é só o lado triste de estarmos encarnados. Há um lado alegre. Se vocês lembrarem da dinâmica escolar, vocês vão lembrar que não eram todos os alunos que não alcançaram média que iam para a recuperação. Tinha um lado triste da classe de recuperação, sim, que era ver os colegas mais estudiosos, mais dedicados, irem para a praia ou estar brincando na rua e você de uniforme indo para a escola. Esse é um lado triste. Mas há um lado de reconhecimento relativo dos seus esforços. Que é o quê? Alguns alunos nem chegavam a ter nota para a recuperação. Vocês lembram disso? Alguns alunos não alcançavam a condição da recuperação, porque para a recuperação, se a média era 5, por exemplo, iam apenas os alunos que tinham algo como 4,5, 4,75 e faltava meio ponto ou 0,75 para passar de ano. E aí eles tinham essa oportunidade de conseguir mais esse pouquinho para passar. Aqueles alunos que tinham média 3, 2,5, esses nem iam para a recuperação. E é precisamente essa situação que nós estamos vivendo. Alguns que realmente se fecharam no orgulho, no egoísmo e na violência que decorre do orgulho e do egoísmo, esses há muito tempo, aos milhões, a centenas de milhões, estão saindo da Terra, sendo transferidos para outros planetas muito mais primitivos. É verdade que alguns, não sei quantos, se chegam a bilhões, já foram transferidos para outros planetas mais evoluídos, por terem alcançado um nível muito melhor. Mas uma boa parte desses que alcançaram um nível melhor estão nesse momento na Terra nos auxiliando. Nós somos a classe de recuperação. E para esse momento, para essa prova de recuperação, toda a matéria do ano vem para uma prova só. É disso que eu falo quando eu digo para vocês que as nossas memórias inconscientes, com as quais não queríamos lidar, pesadas, que estavam nas nuvens, que estavam no inconsciente, vêm para cá. Porque na prova de recuperação cai toda a matéria do ano. Isso, por um lado,
pode ser visto, sempre tudo pode ser visto como, então é impossível passar. Não, não é impossível, porque foi dessa matéria, do ano todo, que nós tivemos contato. Que nós tivemos os livros, as leituras, as tarefas e as provas intermediárias. Não é impossível. E apenas exige uma dedicação a mais. É uma chance a mais que a vida nos está dando. E nós, tendo essa chance da encarnação, devemos ser muito, mas muito gratos aos mentores, aos ajudantes de Jesus, a Jesus, a Deus. Por entre bilhões de almas, dezenas de bilhões de almas, nós termos sido escolhidos para estarmos aqui na prova, nas provas, na transição, nessas dificuldades. Como Jó, que tudo sofreu, tudo perdeu, família, amigos, patrimônio, saúde, tudo perdeu, e no ápice das suas dores disse: graças te dou, meu Pai, por haverdes querido testar a teu servo. Nós precisamos seguir esse mesmo modelo agora. Dar graças a Deus por nos ter dado essa oportunidade da encarnação, mesmo que nesse momento, por estarmos apostando mais na nossa transformação para a solidariedade, para a compaixão, não estejamos sendo bem compreendidos por muita gente. Isso não deve ser lamentado, deve ser dado graças, porque é um investimento soberanamente generoso que a vida está fazendo em cada um de nós. E a maneira de nós sermos gratos não é apenas dizendo graças a Deus, não é apenas fazendo essa oração que nós vamos fazer no encerramento da nossa reflexão de hoje, mas é a gratidão mais agradável a Deus é aquela que agradece servindo, agradece fazendo aos outros o serviço que nós mesmos recebemos, repartindo com os outros a graça que nós recebemos, como no milagre da multiplicação do pão, onde nós recebemos o pão de Jesus e repartimos com todos, num milagre da generosidade, da fraternidade, da compaixão. Lembremos disso, meus amigos. Oração, ação é isso. É fazer da oração um compromisso com o alto de serviço, de perdão, de arrependimento e de autotransformação. Faça este compromisso agora, de influenciar aqueles que o ridicularizam, não tentando convencê-los, não tentando convertê-los, não gastem as suas relações com convencimentos, com pretensas vitórias, com salvações que não lhe competem, mas influencie todos esses pela ação firme, pela alegria, pela solidariedade, pelo serviço. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Se você quer que as pessoas mudem, quer que o mundo melhore, siga Gandhi quando diz: faça em você a mudança que você propõe para os outros e para o mundo. Certo? Já é uma oração fantástica, né? Hoje, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nós pegamos o item 50 e adaptamos a essa reflexão de hoje, dizendo: bem-aventurados os que estão famintos de justiça, porque serão saciados. Justiça não é a justiça que se faz para os outros. Justiça é um ajustamento
nosso a Deus. É dessa justiça que Jesus está falando. Não aqueles que querem a justiça de colocar os outros atrás das grades, de querer punição para os outros. Chega dessa justiça hipócrita. A justiça que os evangelhos falam é a justiça do ajustamento. Porque, como diz Teresa de Calcutá, a questão da vida nunca foi entre nós e os outros. É entre nós e a nossa consciência, é entre nós e Deus. É nesse sentido que se diz: bem-aventurados os que estão famintos de justiça, de ajustamento, de justificação com o bem, porque serão saciados. Equivale a dizer: bem-aventurados aqueles que têm boa vontade, que fazem dessa boa vontade um esforço diário, momento a momento, para ajustamento, para adequação, para harmonização com o bem. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por buscarem esse ajustamento espiritual em tudo, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, meus amigos, que anunciado por Jesus em todos os momentos e aqui repetido por Kardec, é aquele lugar que obedece um reino, é definido pela obediência a um rei. Reino é aquele território em cujos habitantes obedecem a um reino. E o reino dos céus é o reino, é o lugar em que todos vão buscar sincera, honesta e o tempo todo e permanentemente a obediência aos mandatos do rei, aos mandamentos de Deus. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por quererem se ajustar, porque deles será o reino dos céus, o reino de Deus, o lugar onde se terá boa vontade para cumprir os mandamentos de Jesus, o mundo, a terra, mundo de regeneração. Será daqueles que tiverem boa vontade, sincera e honesta, para o ajustamento com o bem. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições. Não queiram ser compreendidos pela terra, não queiram ser exaltados, ser promovidos pela terra. Felizes sereis quando os homens vos carregarem de maldições e vos perseguirem e disserem falsamente toda espécie de mal contra vós por causa de mim. Todos aqueles que querem ser reconhecidos por um mundo equivocado. Somente os equivocados são valorizados pelo mundo equivocado. Quando nós formos perseguidos pelo mundo por estarmos buscando a nossa saúde integral, a nossa harmonização total, o serviço espiritual, a caridade, a fraternidade, isso realmente não nos deve preocupar. Jesus não foi compreendido, Francisco de Assis não foi compreendido, Gandhi não foi compreendido, especialmente no início do seu trabalho, e todos os outros. Buda foi altamente incompreendido pelo seu pai e pelos seus conterrâneos e por sua família. Sócrates foi tão incompreendido que foi assassinado pelas autoridades do seu tempo. Pensem comigo, gente. Seremos nós que queremos ser compreendidos pelos homens? Seremos nós? Se nós estivermos com a consciência limpa, se entre nós e Deus estiver tudo certo, não queiramos a compreensão dos homens. Digamos com Jesus: meu reino não é desse mundo.
Rejubilai-vos, então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Rejubilai-vos, alegrai-vos, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus. Não esperem a recompensa na terra, porque foi assim que perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus amigos, reabasteçamo-nos de esperança e de fé. Jesus, depois de ter previsto pestes, guerras, rumores de guerras, falsos cristos e falsos profetas, terremotos, para os tempos de transição planetária que ele chamava de fim dos tempos, ele nos disse uma frase que hoje é preciso que nós repitamos para nós mesmos e uns para os outros, todos os dias e a todos os momentos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Quando você desanimar perante as dificuldades, perante as violências do mundo, perante as injustiças com você, o não reconhecimento pela sua boa vontade, lembre-se de perseverar, de ter paciência, aceitação e perseverar no bem, porque aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Essa é a promessa de Jesus. Graças a Deus, meus amigos, fortaleçamo-nos no bem, fortaleçamo-nos na fé, fortaleçamo-nos no amor, uns pelos outros, como Jesus nos amou. Graças a Deus e até a próxima. Até amanhã, 17h30, nós faremos a nossa palestra e às 18 horas a nossa oração. Um grande abraço a todos, ótimo final de sábado para todos, até a próxima.